Mercado da bola atualizado. Fluminense tem interesse na contratação do centroavante Isidro Pita, do Cuiabá, para 2025. O clube, inclusive, abriu negociações pelo paraguaio de 25 anos. Brentford está interessado na contratação do atacante Christian Barletta do Sport. O clube inglês estuda a possibilidade de enviarem representantes ao Brasil. Krasnodar sinalizou proposta por João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro. O clube russo prepara uma oferta de 6 milhões de euros, 36,8 milhões de reais, para ter o jogador de 24 anos por 3 temporadas. Bragantino encaminhou o retorno de Fernando Seabra, que está sem clube. O profissional deve atuar nas divisões de base da equipe paulista. Porto deve fazer nova proposta pelo lateral direito João Moreira, do São Paulo, em janeiro de 2025. O jogador tem grandes chances de ser negociado na próxima janela de transferências. Oficial Atlético Mineiro acertou a contratação do zagueiro William Machado, que está no Operário. O jogador de 27 anos já assinou pré-contrato para se tornar atleta do Clube Mineiro a partir de 2025. Pedro Caixinha foi oferecido ao Grêmio através de intermediários. O técnico português deve deixar o Bragantino no fim desta temporada. Bahia tem interesse no peruano Brian Reina, ponta esquerda do Belgrano. O jogador de 26 anos também defende a seleção do Peru. O Udinese tem interesse na contratação do centroavante André Silva, do São Paulo. Um clube da Alemanha não revelado também sondou a situação do jogador de 27 anos. Cruzeiro volta a conversar e cogita acordo pela contratação de Dudu, do Palmeiras. O jogador não vem sendo utilizado no Verdão, e esse pode ser um bom motivo para uma possível saída. Galatasaray deve fazer nova proposta por João Arias, do Fluminense, em janeiro de 2025. Estoril faz consulta por Thiago Beltrame, goleiro do Grêmio. A tendência é que uma proposta oficial seja feita pelo clube português nos próximos dias. Fluminense está negociando com o atacante Soteldo, que pertence ao Santos. O clube carioca disponibilizou uma lista de jogadores para o Santos escolherem uma possível troca. Guga, Terans, John Kennedy. O ribeirense, time de futsal, anunciou a contratação do volante Michel, que estava livre no mercado após passagem pelo Operário. O atleta de 34 anos foi campeão da Copa Libertadores de 2017 pelo Grêmio, além de ter passagens por clubes como Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Fortaleza e Vasco. O Santos analisa o nome do português Antônio Oliveira para comandar a equipe em 2025. O técnico de 42 anos está livre no mercado após passagem pelo Corinthians. Antônio Oliveira já trabalhou no Peixe em 2020, quando foi auxiliar do também português Gesualdo Ferreira no início daquela temporada. Carol tem interesse na contratação do zagueiro Eduardo Bauerman, que está no Everton do Chile. O brasileiro tem contrato até dezembro deste ano, mas com cláusulas para renovação. River Plate tem interesse no retorno de Lucas Alário, do Internacional. O jogador está fora dos planos do clube, que ouvirá ofertas para negociá-lo em 2025. Inter Miami tem interesse na contratação de Neymar, do Al Hilal. Para 2025, Bahia está monitorando o goleiro Jean, do Cerro Porteño. O jogador de 28 anos foi revelado no próprio clube baiano, onde ficou até 2017. Grêmio e Cruzeiro estão interessados na contratação do atacante Bolazzi, do Criciúma. Ceará, Sport, Vitória e Novo Horizontino também fizeram contatos. O Goiás enviou uma proposta oficial pelo congolês de 35 anos. O Santos avalia a possibilidade de rescindir o contrato do centroavante colombiano Alfredo Morelos, que está emprestado ao Atlético Nacional da Colômbia, até dezembro. O atleta de 28 anos se envolveu em um acidente de carro no seu país natal por dirigir embriagado. O jogador tem contrato com o Peixe válido até dezembro de 2026. O Vila Nova pretende exercer a opção de compra do lateral direito Elias, de 25 anos, e do zagueiro Gemes, de 24 anos, que pertencem ao Primavera SP e Capivariano SP, respectivamente. Saiba quais são os 10 maiores salários do futebol brasileiro em 2024. Em 11º lugar, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, recebe 1,5 milhões de reais por mês. Em 10º lugar, o meio-campista de la Cruz, do Flamengo, recebe 1,5 milhão de reais por mês. Em 9º lugar, o atacante Gabigol, do Flamengo, recebe 1,5 milhão por mês. Em 8º lugar, o lateral esquerdo Alex Telles, do Botafogo, recebe 1,7 milhão por mês. Em 7º lugar, o meio-campista Igor Coronado, do Corinthians, recebe 1,7 milhão por mês. Em 6º lugar, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, recebe 1,7 milhão por mês. Em 5º lugar, o meio-campista Felipe Coutinho, do Vasco, recebe 1,7 milhão por mês. Em 4º lugar, o atacante Rafael Borré, do Internacional, recebe 1,8 milhão por mês. Em 3º lugar, o meio-campista Everton Ribeiro, do Bahia, recebe 2 milhões por mês. Em 2º lugar, o atacante Dudu, do Palmeiras, recebe 2,1 milhões por mês. Em 1º lugar, o atacante Depay, do Corinthians, recebe 3 milhões por mês. Portanto, até o momento, os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. O ranking pode variar conforme informações sobre os demais reforços da janela do meio de ano forem divulgadas. O goleiro Léo Lang teve a sua rescisão contratual com o Remo publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. O atleta de 26 anos, formado pelas categorias de base do Fluminense e com passagens por clubes como Vila Nova, América Mineiro e Tombense, agora está livre no mercado. O Goiás está negociando uma rescisão contratual amigável com o centroavante Thiago Galhardo, que está emprestado pelo Fortaleza até dezembro.
o atleta de 35 anos não deve mais atuar pelo Esmeraldino. Chile demonstrou interesse em Tite, que está livre no mercado. Houve uma consulta informal ao treinador, ainda sem proposta oficial. Liverpool e Arsenal estão interessados em contratar Lamine Yamal, atacante do Barcelona que tem apenas 17 anos, mas joga muita bola. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, quer muito renovar o contrato do jovem Giovani, mas o jogador tem dúvidas. Giovani tem sondagens do mercado e ainda não se decidiu sobre a proposta oferecida pelo Corinthians. O Corinthians pagou nesta terça-feira, dia 22, o valor da multa de 500 mil ao Flamengo pela utilização do goleiro Hugo Souza na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Sport quer permanecer com Lucas Lima, emprestado pelo Santos. Satisfeito com o desempenho de Lucas Lima nesta Série B, o Sport já se planeja para manter o meia de 34 anos para a próxima temporada. Corinthians descarta a demissão de Ramon Dias e busca corrigir rota. Pressionado pela melhora do desempenho do Corinthians, Ramon Dias ganhou o respaldo da diretoria do Timão para a reta final de temporada. O São Paulo abriu negociação com o zagueiro Alan Franco para renovação de contrato até 2027. Alan Franco hoje é o principal pilar da defesa do São Paulo. O contrato dele acaba em dezembro de 2025. Só que São Paulo já quer se antecipar e renovar até 2027. Santos tenta convencer Gil de desistir de aposentadoria e seguir em 2025. O zagueiro Gil é um dos principais jogadores do elenco na temporada. Árbitro de Fluminense e São Paulo tem suspensão ampliada pelo STJD. O plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, ampliou nesta quinta-feira, dia 24, de 15 para 30 dias, a suspensão do árbitro Paulo César Zanovelli, que cometeu um erro na partida entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã, no dia 1º de setembro. Juventude anunciou a demissão do treinador Jair Ventura, após derrota para o Flamengo. Pela rodada 31 da Série A, o clube gaúcho está na zona de rebaixamento. Já pensando em 2025, o CSA anunciou um reforço na tarde deste sábado, dia 26. Trata-se do volante Vander, de 26 anos, que nas últimas temporadas defendeu o Maranhão. Vander fez 40 partidas em 2024 pelo Bode, entre Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. O Santos iniciou negociações com o meio-campista Agustín Almendra, do Racing. O atleta de 24 anos tem o interesse de deixar o clube argentino ao final da temporada. Além disso, o jogador já esteve na mira do Peixe no passado. Renato Gaúcho não continuará comandando a equipe do Grêmio para o ano de 2025. A diretoria do Grêmio e o técnico encaminham um término de ciclo ao final de dezembro de 2024. O clube vem sendo pressionado pela torcida, diante do baixo desempenho no ano. Juventude anunciou oficialmente a contratação do técnico Fábio Matias, que estava livre no mercado após deixar o Coritiba. RB Bragantino decidiu demitir o técnico Pedro Caixinha após derrota para o Botafogo. Milionários demonstrou interesse na contratação do meia-atacante Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense. O atleta, de 22 anos, também está na mira de duas equipes argentinas, Boca Juniors e River Plate. O volante do Queiroz não permanecerá no Grêmio para a próxima temporada. O clube gaúcho decidiu não exercer a opção de compra de 6 milhões de euros do atleta, que está emprestado pelo Zenit. Sport demonstrou interesse no retorno do lateral esquerdo René, do Internacional. O atleta, de 32 anos, está fora dos planos do clube gaúcho para a próxima temporada. Neon SC da Arábia Saudita tem negociação em andamento pela contratação do atacante Dudu, que está fora dos planos do Palmeiras. Flamengo retomou o interesse na contratação do lateral direito Gaston Martirena do Racing. O atleta de 24 anos tem contrato até 2027 e está avaliado em 3 milhões de euros, 18,4 milhões de reais. O clube carioca pode realizar uma proposta oficial em janeiro, principalmente caso Wesley seja de fato negociado. O atacante, a Yannick Bolasie do Criciúma, foi oferecido ao Corinthians. Entretanto, o clube paulista ainda não respondeu. O atleta de 35 anos também foi oferecido ao Grêmio. Inclusive, há rumores sobre a equipe gaúcha estar interessada. Manchester United decidiu demitir o técnico Erik ten Hag. Nistelrooy assumirá o comando da equipe como treinador interino. Além de Boca Juniors e River Plate, Racing é mais um clube interessado na contratação do meia-atacante Juliano Galopo, do São Paulo. O Palmeiras ainda não procurou o staff do atacante Lázaro para conversas sobre uma possível extensão do empréstimo junto ao Almeria, da Espanha. O atleta de 22 anos tem contrato com o Verdão válido até dezembro. Grêmio sondou a situação do técnico Pablo Vojvoda, do Fortaleza, para 2025. Entretanto, o treinador argentino não quis abrir qualquer tipo de conversa e dificilmente deixará o clube cearense. Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do zagueiro Omar Alderete, do Getafe. O atleta de 27 anos está avaliado em cerca de 5,5 milhões de euros, 33 milhões de reais. Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Internacional sondaram a situação do zagueiro espanhol Pablo Mari do Monza, da Itália. O clube italiano pretende vender o atleta de 31 anos na próxima janela de transferências por pelo menos 2,5 milhões de euros, 15,4 milhões de reais. O Palmeiras sondou a situação do meia-atacante Lucas Ronier, destaque do Coritiba na Série B.
Há 2 meses, o Neom SC da Arábia Saudita estava disposto a pagar 12 milhões de euros, 66 milhões de reais, para ter o atleta de 19 anos. Porém, o jogador quis permanecer no Coxa. O West Ham retomou as conversas pela contratação do atacante John Arias do Fluminense. O atleta de 27 anos também está na mira de um clube francês não revelado. O clube inglês já tinha manifestado interesse pelo colombiano na última janela de transferências. Entretanto, não prosseguiu com a negociação. O Santos tem acordo verbal pela renovação contratual com o atacante William. O atual contrato do atleta de 37 anos é válido até o fim deste ano e será ampliado até o fim de 2025, com valores menores. O Vila Nova encaminhou a renovação contratual com o volante Ralph até o fim de 2025. O atleta de 40 anos deverá encerrar a sua carreira vitoriosa no clube goiano. Flamengo recusou a contratação do atacante Soteldo, que está emprestado pelo Santos ao Grêmio. O atleta de 27 anos tinha sido oferecido ao clube carioca para a temporada de 2025. O Vila Nova exerceu a opção de compra do zagueiro Gemes junto ao Capivariano SP. O atleta de 24 anos assinou o contrato em definitivo com o Tigre válido até o fim de 2027. O Atlético Goianiense anunciou a demissão do treinador Humberto Louser. O Dragão está na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Santos tem interesse na renovação contratual com o meia Juliano para 2025. O atleta de 34 anos tem vínculo com o Peixe válido até dezembro. A diretoria do clube paulista só vai avançar nas negociações após o fim da Série B, quando espera ter garantido o acesso. O Vila Nova deverá negociar o meia Cristiano e o atacante Alisson no fim desta temporada. Ambos os jogadores têm contrato com o Tigre válido até o fim de 2025. Rafa Silva, atacante do Cruzeiro, será convocado a depor na CPI de manipulação de jogos após expulsão com somente 3 segundos de jogo. Flamengo é um dos clubes interessados na contratação de Antony, atacante do Manchester United. Bahia observa a situação do atacante Arthur, que está no Zenit. No entanto, não existe nenhuma negociação em andamento. O jogador de 26 anos teve boa passagem pelo clube na temporada de 2019. Juárez do México demitiu o técnico brasileiro Maurício Barbieri. O clube está em penúltimo colocado no campeonato mexicano. Lyon faz proposta pela contratação do atacante Ryan do Vasco. O jogador de 18 anos pode deixar o clube ao fim da temporada. Grêmio abriu conversas pela contratação do técnico Hernan Crespo para 2025. O treinador argentino tinha sido oferecido ao clube gaúcho. Newcastle monitora a situação do atacante William Gomes do São Paulo. Entretanto, o clube paulista não possui interesse em negociar o atleta nesse momento. Alex demonstrou interesse na contratação do atacante Rony do Palmeiras. Para 2025, o clube americano pode apresentar uma proposta formal pelo atleta na abertura da próxima janela. Paysandu está negociando a contratação em definitivo do goleiro Matheus Nogueira, que pertence ao Portimonense de Portugal. O atleta de 27 anos soma 29 jogos e 23 gols sofridos nesta temporada pelo Papão. Bragantino demonstrou interesse na contratação do zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, para 2025. O atleta de 25 anos também está na mira do Atlético Mineiro. O atacante Neymar só voltará a atuar pela seleção brasileira em 2025. Em consenso, o atleta de 32 anos e a comissão técnica decidiram que o craque precisará de mais minutos em campo pelo Al Hilal da Arábia Saudita para entrar em forma, após se recuperar de lesão de LCA no joelho esquerdo. Náutico demonstrou interesse na contratação do atacante João Vitor, do Guarani, para 2025. O clube pernambucano deve abrir negociações pelo atleta em breve. Bahia realiza sondagens pela contratação do meio-campista Tomás Pochettino, do Fortaleza. Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do atacante Rodrigo Muniz do Fulham para 2025. Entretanto, a negociação não será fácil, já que o atleta está avaliado em 120 milhões.